Tenho falado sobre o caminho de volta. Essa é a terceira semana. Na primeira, falei sobre onde estás. É um caminho de volta, mas para onde? Para ter fome de Deus, para viver dias incríveis com o Senhor, para restaurar o que se perdeu. Onde estás na comunhão com Deus? Eu perguntei. Onde estás no servir a Deus? Onde estás no propósito de vida? E a sua identidade? Será que ela se perdeu? Onde estás? Isso foi o primeiro domingo. No segundo domingo, domingo passado, falei sobre o texto de Lucas 24, onde os discípulos ali voltavam, 2 deles, no caminho de Emaús. E falei sobre a mesa, estar à mesa da comunhão com Cristo. Restaure isso. Restaure o seu tempo de comunhão com Deus. Rompa a inércia. Se arrependa e volte. Perceba o Deus vivo, que continua vivo. Embora você não esteja muito bem, talvez, mas rompa e mude a direção. Isso significa arrependimento. E compartilhe suas experiências com Deus. Tudo isso você pode ter acesso às mensagens do nosso YouTube. Hoje nós vamos seguir no caminho de volta, falando em restaurar algo muito precioso que foi cantado aqui. Restaurar a nossa posição de adorador. E não foi à toa que cantei hoje. Toquei também. Já Deus tem colocado no meu coração há muito tempo que eu preciso restaurar algumas coisas. E uma delas é voltar a tocar. Não sei se com o pessoal sempre aqui, mas de vez em quando. E aí Deus me levou ao Salmo 63. Eu quero que você abra então. Esse texto vai ser o nosso texto base de hoje. Salmo 63, o Salmo de Davi. Cantado hoje aqui, pelo menos a versão do Jorge Camargo. Cantada, versada. E é uma bênção a gente poder ter salmos cantados. Mas hoje nós vamos ao texto, Salmo 63. Eu quero passear com você nele, pegando algumas lições importantes para nós, nesse caminho de volta. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia, aleluia. Feche seu olho mais uma vez. Faça uma oração a Deus, uma oração sincera. Peça ao Senhor para de alguma maneira, falar ao seu coração hoje. Que seja verdadeira
essa oração, esse pedido a Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra lida neste lugar. Obrigado, Deus, por cada coração hoje aqui disponível, disposto, para que o Senhor ministre, para que o Senhor trabalhe algo que precisa ser trabalhado. Deus, começar em mim, que hoje seja um marco, um dia especial, um dia de voltar, um dia de encontrar sede, um caminho de adoração. Te louvamos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tem um filme de 2005 chamado Saara, e há uma cena impactante nele, com Matthew McConaughey. Ele, com os outros soldados, é um grupo, um pelotão, que está no Saara, no deserto, e eles estão perdidos ali sobre o calor implacável, já há muito tempo sem água. E eles estão procurando algum poço que está perdido. E após muitas horas procurando esse poço, um grupo de soldados encontra sim. Conseguem entrar. Um deles, o Modibo, um tuaregue, alcança o fundo e o poço está sem água. Mas ele, muito triste, todo já em desespero, ele percebe que a parede lateral do poço está úmida. E ele vai procurar e encontra um espaço onde tem um pequeno gotejar. A cena é interessante. E ele informa isso. E ele pega, então, começa num recipiente, coletar as gotas, dada a importância daquela água no meio do deserto. E cada gole depois de ajuntar por muito tempo, cada gole é uma vitória para aqueles soldados que ali estão. Imagina o tempo que levou para isso acontecer. Mas num paralelo de sede, é que nós encontramos esse salmo de Davi. Davi conhecia bem o deserto ali, diferente do Saara, um deserto pedregoso. Alguns puderam perceber o clima pesado, de calor, quando visitaram ali em Qumran, que é uma entrada para o deserto da Judeia, e muito quente, um deserto pedregoso, um deserto com muito mormaço, talvez a palavra ideal para isso. E o Salmo 63 é essa metáfora que Davi traz de sede, mas uma sede não do deserto, uma sede da sua alma, uma sede por Deus. Que contexto interessante, minha alma tem sede de ti. E ele, fugindo de perigos e da solidão do deserto, Davi entende que só Deus pode saciar a verdadeira sede, não a do corpo, mas a sede da alma, profunda nele. E esse desejo por Deus é urgente, é registrado ali, vital, indispensável para a nossa existência também. O Salmo 63 é escrito por Davi em um dos momentos mais desafiadores da sua vida. E provavelmente, isso é bem aceito pelos teólogos, esse momento é um momento de privação de conforto de Davi, um momento de fuga ao deserto. A opinião de Hernandes Dias Lopes, por exemplo, é o momento onde ele está fugindo de Absalão. Absalão, seu filho, usurpa o trono de Davi, e Davi então se retira de Jerusalém e vai ao deserto. Warren Wiersbe diz que Davi não olha para o passado dos erros que cometeu com Absalão e com os filhos.
erros como pai. Ele também não foca em um lamento porque deixou o palácio, porque está agora num deserto. Não, Davi não está ocupando a mente com os desconfortos e perigos do deserto, mas ele olha para o alto, ele olha para o Senhor, ele reafirma a sua fé, o seu amor. Davi então revela o âmago da sua espiritualidade, um anseio profundo por Deus. Esse é o início do salmo. Uma sede de Deus, mesmo reconhecendo sua aridez, sua adversidade naquele momento. Sobre o salmo, Charles Spurgeon disse que nenhum salmo melhor expressa o verdadeiro espírito de adoração a Deus. Ele nos lembra que a alma faminta faz de Deus sua prioridade suprema, mesmo em meio ao deserto. Spurgeon diz, são palavras dele, não havia deserto no coração de Davi, embora houvesse deserto em todo o seu redor. O maior anseio de Davi não é pela coroa, o maior desejo não é pelo conforto do palácio, mas é pela graça de Deus, mais do que a própria vida. Isso também está expresso. Derek Kidner diz que a pior situação trouxe o melhor em Davi. Não é assim com a gente? Muitos de nós, às vezes Deus permite o deserto em nossa vida para nos suscitar no interior o melhor em nós. Os anseios por buscar a Deus, por ter fome e sede de Deus. Calvino interpretou esse cântico como a declaração de que quando toda alegria terrena for removida, declaramos que apenas Deus, apenas nele encontramos satisfação. Isso foi um sinal? Queridos, há tanto para aprendermos aqui. E eu quero trazer então 3 ideias, 3 destaques nesse salmo, para que nós transformemos em conselhos. Lembra do que eu tenho falado sobre o caminho de volta? Sobre nos voltarmos para Deus. 3 conselhos aqui. O primeiro está muito claro, já no início do salmo. Reconheça a aridez, a sequidão. Vire para quem está do seu lado e diga isso. Reconheça a aridez, a sequidão. Sequidão da alma. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. O verso 1 diz isso. A minha alma tem sede de Ti, ou seja, eu estou seco. Eu estou árido, como um deserto. Meu corpo te almeja como uma terra árida. É o que Davi está dizendo. Exausta e sem água. Queridos, a nossa alma, ela sem Deus, ela fica assim, seca, vazia. Quando não temos nosso tempo devocional, quando não temos leitura da palavra, oração, quando não buscamos a Deus de alguma maneira, nós começamos a ficar vazios, secos na alma. Davi inicia direcionando-se a Deus como seu Deus. Tu és o meu Deus. Ele o busca com ansiedade. E o que é essa ansiedade? O coração humano é como esse deserto. O coração humano é cheio de sequidão. O homem natural é seco. Não há nada nele que seja proveitoso, nutritivo. Toda a nossa água espiritual vem do Senhor. Dele mesmo, do homem, não tem nada que frutifique. É nítido para nós que a água da vida é Cristo. É claro que Davi deseja Deus. Mais uma vez Spurgeon diz, a nossa miséria é que temos tão pouca sede destas coisas tão sublimes. Uma constatação de Spurgeon anos atrás.
no Reino Unido, de que o homem não tem buscado Deus. Que nós não temos essa sede normalmente, isso é algo miséria para nós. É de admirar que os crentes cada vez mais têm perdido isso também. Há tantas pessoas assim. Você encontra pessoas na igreja que estão, mesmo dentro da igreja, mesmo um dia tendo buscado a Deus, mas estão dispersos. Perderam a conexão. Alguns não servem mais a Deus. Alguns estão desconexos. Davi aqui está longe de casa. Foi preciso sair do palácio. Foi preciso romper a cidade de Jerusalém, indo para o nada. Quem caminha no deserto lá sabe. Não há nada, é pedra. É sol. É ausência de água. É um lugar difícil. E Davi, longe de casa, nesse lugar árido, ele clama por Deus. Ele tem sede de Deus. A vida muitas vezes é assim para nós. Às vezes Deus permite que a gente saia do lugar de conforto, saia da nossa rotina de rei, da nossa vida no palácio, e nos dá um deserto, para que a gente acorde e perceba nossa sequidão, perceba que nós não podemos nos esquecer de Deus, perceba a sede, volte, pegue o caminho de volta. Hernandes Dias Lopes ainda diz que muitos estão cativados por coletar coisas. A vida tem sido assim, armazenar suas coisas, procurar então mais coisas e entulhar nas suas casas, enquanto que entulham em suas casas, a alma fica mais vazia e mais vazia. Um consumismo para tentar preencher alguma coisa, mas só traz mais vazio. E Davi aqui reconhece, ele entende, a minha alma precisa de Deus. Nada vai me preencher como Deus. Sim, Senhor, eu preciso de Ti. Como nesse deserto, eu preciso de uma água. Nada mais vai saciar a minha sede. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja. Eu sou terra sem água. Você está assim também? Você percebe? Por isso que eu digo, a primeira coisa, a primeira lição aqui é: reconheça sua aridez, a sua necessidade de Deus, que você sem Deus é terra seca, que você precisa disso. Há pessoas, parece óbvio, mas há pessoas que não buscam a Deus, talvez porque não reconheceram a sua necessidade dele, sabem até que precisam de Deus, mas não o buscam diariamente. Você já imaginou alguém não beber água diariamente? Não usufruir disso? É inaceitável. Tem gente seca hoje aqui. Talvez seja o que você precisa lembrar hoje, que você é terra seca, sem Deus. Você precisa de Deus. O filho pródigo, no meio daquela história, eu sempre gosto muito dessa história, você sabe, Lucas capítulo 15, ele vai e gasta tudo que tem, pegou a herança do pai, que lhe cabia, vai para uma terra longe, longe, e ele passa o deserto dele, e ali, de repente, ele cai em si, verso 17, caindo em si, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, seco, fome. Mas era a alma daquele jovem, era a alma dele, que estava precisando de Deus. Lembrou-se do pai. Talvez hoje você veio aqui, Deus te trouxe para você lembrar
que você está seco sem Ele. Você precisa da água da vida. Verso 2 diz assim: quero ver-te no santuário para contemplar a tua força, a tua glória. Quando Davi se vê seco, ele então tem uma reação. Eu quero ver-te. Ele sabe que a vida real, a alegria, a força, a glória está em Deus. Davi então se entrega à contemplação. Eu quero contemplar a tua força, a tua glória. Isso é o que fazemos na adoração. É quando entendemos esse caminho, a oração é essa. Senhor, a minha vida está seca, eu sei que a sede é de ti. Só tu tens o que eu preciso: vida, alegria verdadeira, esperança, força, glória. Eu te busco ansiosamente por isso, Senhor. Eu não quero perder tempo com outra coisa, eu quero o Senhor. Eu quero te ver no teu santuário. Pratica a contemplação da força de Deus, a contemplação da glória de Deus. A adoração é esse ambiente onde podemos nos lembrar de quem é Deus e contemplá-lo. Cantamos hoje aqui. Cantamos nos lembrando de quem é Deus. E por isso que a adoração é esse retorno ao coração de Deus. Você pode repetir comigo? A adoração é o retorno ao coração de Deus. É o que nós precisamos. Entender nossa sequidão, reconhecer isso, essa aridez, contemplar para esse caminho de volta acontecer. E aqui eu quero chegar na segunda ideia, o segundo destaque de hoje. Busque e experimente a graça de Deus. Busque e experimente a graça de Deus. O encontro com a graça revela o melhor da vida. Viver para Deus. Esse é o melhor da vida. Essa é a melhor coisa. E o verso 3 nos suscita isso, essa ideia. A tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Os meus lábios então te louvam. Verso 3. Porque a tua graça é melhor que a vida. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome eu levanto as mãos. Veja a adoração. Adoração, Davi entendeu que é graça. É graça. É o favor imerecido. É você não merecer, mas Deus tem amor para lhe dar. É você cometer tantos erros. Hoje comentávamos, eu e Patrícia, sobre alguém apontando o erro de uma pessoa que a gente conhece. Falando, como é que pode? A pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Nessas horas eu me lembro, sabe de quem? De Charles Spurgeon de novo. Ele disse assim, já disse isso aqui. Não fique triste quando alguém falar mal de você. Porque você é muito pior do que essa pessoa disse. Acordou aí? Acordou? Alguém pode falar aqui mal de alguém daqui, falar mal do pastor. Eu quero dizer para você, se está falando mal, a gente é muito pior do que isso. Se admire não. Ah, pastor, não vou ficar na igreja. Ah, e você é melhor do que a gente, é? Ah, tá. Eu não sabia que você era Jesus. Porque todos nós somos pecadores. Você entendeu a graça? Entendeu? Isso não justifica para a gente viver uma vida de pecado. Está todo mundo entendendo, né? Lógico. Mas não há ninguém melhor do que ninguém, não. Você vai tropeçar e cair. Pare de acusar os outros. Olhe para a sua vida. Sermão do Monte, o Senhor disse, olha, aquele que está olhando o cisco do olho do irmão, cuidado com a sua trave, tem uma trave no seu olho. Você não está enxergando. Pare de falar mal das pessoas. Olhe para a sua vida. Conserte-se com Deus. Porque tem graça de Deus para você. Tem graça de Deus. Busque a graça, experimente da graça. É esse encontro com Deus todos os dias
que você vai ver como Isaías viu, quando viu o Senhor, quando se encontrou com o Senhor de verdade. Aí ele, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador, lábios impuros, vivo no meio de um povo também impuro. Mas aí o anjo, Isaías capítulo 6, depois você veja lá, o anjo vai lá e toca com a brasa na boca, purificando a vida de Isaías. Nossa vida é essa, irmãos, é graça, é Deus em seus atos, através de um anjo, né, no caso de Isaías, em seus atos, tocando nossa vida e nos melhorando. Tocando em nossa vida é graça de Deus, porque de nós mesmos não sai nada, só o que? Lembra? Sequidão, aridez. É tudo graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Então, eu entendo isso, aí os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Enquanto eu viver, eu vou levantar as minhas mãos. É adoração, é reconhecimento, é graça melhor que a vida, é o melhor da vida, o autor da vida. O autor da vida é que é o melhor dessa vida. Davi entende que é melhor estar com o Senhor num deserto do que num palácio sem Ele. Davi descobre isso. Aliás, Davi tem essa percepção aguçada que às vezes nos falta em alguns momentos. Em outro salmo ele fala, o Senhor é meu pastor, você sabe, nada me faltará. Por que ele fala que o Senhor é meu pastor? Porque ele conhece o Deus que é pastor dele, que cuida. Não é o salmo do pastor, mas é o pastor do salmo que ele conhece. Daí quando ele diz que o melhor da vida é a graça, é o favor imerecido, é porque ele entendeu quem é Deus, um Deus de misericórdia. Não me lembro a referência, porque eu não anotei isso, nem ia dizer, mas há um momento que Davi faz um censo, li poucos dias atrás. Davi faz um censo. E aí ele percebe a besteira que fez. Quando um profeta vai até ele, visita e diz, Davi, você vai ser punido por Deus. Deus está te dando 3 possibilidades. E aí, 2 e mais uma. Essa uma era cair na mão de Deus. E é justo o que ele quer. Ele não quer os inimigos, ele não quer nada, ele prefere estar na mão de Deus. Porque ele diz o seguinte, eu sei que Deus é misericordioso. E Deus começa a punir Davi. Punir o povo. Mas um momento Deus diz para o anjo, alto lá, pare, chega. Deus é misericórdia. Deus é graça. Sim, Deus é juízo também. Não brinque com Deus. Não brinque. Leve Deus a sério. Mas Deus é essa graça e por isso que estamos aqui. Na verdade, a igreja é essa reunião de pessoas que foram agraciados. Vivem a experiência da graça. Se nós fôssemos contar os nossos erros cometidos, uma pessoa que procura um lugar de santidade não ia ficar aqui. Quando visse, meu Deus, você fez isso? Isso, só quem entende a graça, que a gente não está aqui porque a gente merece, a gente está aqui porque é graça de Deus em nossa vida, nos transformando, nos adequando, e enquanto vivermos vai ser assim, é que continua, que é a igreja, porque entende a graça. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as mãos, essa disposição de adoração livre, né? Davi sempre teve isso, uma adoração com tudo que ele é. Davi batia palmas, há salmos que falam isso. Davi dançava, pulava.
Davi fazia tudo isso na espontaneidade. Não se preocupava com o que os outros iam dizer. É tanto que quando está chegando com a arca, foi pegar na casa de Obed-edom, está chegando com a arca e começa, depois do episódio de Uzá, que foi bem complicado, mas Davi entende que não pode tratar as coisas de Deus de qualquer modo, e ele vai chegando, louvando a Deus, dançando, e diz que estava com um saião, né? Não é Luiz Saião, não. Ele estava com um roupão que dançando subia, e parece que ficava mostrando a vergonha, foi a expressão que a Mical disse, mostrando alguma coisa, não sei se era o cuecão de Davi, mas louvando a Deus de coração. E Mical olha para ele, despreza ele no coração. Ainda faz um repúdio. Como é que o rei de Israel se porta desse jeito? Sabe o que acontece? Deus pune Mical com esterilidade. Tem muita gente que não produz fruto porque só faz criticar. Não produz fruto, é estéril na vida. Não vai vencer na vida, porque só sabe olhar para os outros e criticar. Não vai sair disso. Cuidado, quando você critica alguém que faz louvor sincero a Deus, uma vida sincera a Deus, porque você acha que não está no padrão que deveria estar, com o seu conceito, mas não no de Deus. Deus conhece o coração. Deus sabe exatamente que a pessoa está vivendo. A expressão de Davi é tremenda. Te louvar, Senhor, eu vou... Sabe o que, Deus? É como te louvar, é como encher a minha alma de comida. Mas não é qualquer comida. Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de Salmos, ele fala de... era gordura. Era o que se colocava para a época como a melhor expressão daquele alimento. Para a gente, talvez, quem entenda aí, quem gosta de churrasco, levanta a mão aí. Pronto. Se gosta de churrasco, provavelmente, aquela primeira fatia que o cara chega... Deu água na boca agora. Aquela primeira fatia da picanha gordurosa, assim, australiana. Eu não sei mais o que é australiana, vocês têm visto? Não dá mais para comprar nem a nacional direito, quanto uma australiana. Mas aquela picanha que o cara pega um salzinho e tal, pega assim, aquele primeiro pedaço gorduroso. É bom demais, meu Jesus. Que os nutricionistas não me critiquem, mas que é bom é. Bom, gente, é essa ideia que Davi, você aí agora entendeu, né? Com o exemplo da picanha, Davi está dizendo, olha Senhor, te louvar é como essa comida maravilhosa que entra na minha boca. Isso vai enchendo a minha alma. Por que a adoração é o caminho de volta, irmãos? Para o crente. O crente está seco. Sabe qual é o seu caminho de volta? Adore. Busque a experiência da graça. Na presença do Senhor. É adoração. É viver uma vida adorando a Deus, servindo a Deus. Adorar, latreia. É a mesma ideia de servir com coração. Adorar, servir com música, sem música, com a consciência, com tudo que você é. Adoração é vida. Vida que expressa gratidão, louvor. Tudo sendo depositado em Deus. Busque a experiência da graça. Busque a adoração. Viva isso. Ontem aqui no Orla Jovem, eu sempre que posso venho, viu, irmãos? Quase sempre. Eu acho que eu venho mais no Orla Jovem do que alguns jovens. Isso é um recado aí para os jovens. Porque pelo menos a cada 2, 3 Orla Jovem eu estou aqui. Se brincar eu estou mais. Então, ontem aqui no Orla Jovem eles botaram uns tapetes aqui na frente. Botaram uma... Como é o nome daquilo? Uma luminária. Eu ia dizer gambiarra, mas não ficou bom não, né? O negócio ficou assim, iluminação mais amarelada. Aí foi com carrom,
com violão, teclado, tudo, cantando. E eu comecei sentei ali, comecei a adorar a Deus com eles. É lindo de ver, irmãos. É lindo de ver os nossos jovens. São poucos, mas fiéis. Estão aqui. Isso me emociona. Estão aqui, quando muitos estão aí no mundo, perdidos. Estão aqui louvando a Deus, louvando com sinceridade. A gente via, que coisa linda. Adoração, irmãos. Adoração a Deus. Pessoas que precisam entender que são secas sem adorar a Deus. Precisam da experiência da graça, a adoração, a vida ali na presença de Deus. Teve uma mulher que entendeu isso, mulher samaritana. Ela nem sabia o que era, João capítulo 4. E a mulher foi até o poço, era sede física, essa ambiência de necessidade da água, mas era a alma dela que estava sedenta. E quando ela se encontra com Jesus, isso fica muito claro na conversa. Já preguei sobre esse texto. Na conversa, ela procurando saciar a sede da vida dela nos casamentos. E 5 casamentos, ela estava com o 6º homem, não era casada. Uma mulher sofrida na vida, mas que não parava. Era uma mulher sedenta, procurando a alegria, e ela se encontra com aquele que é a água viva. Essa é a nossa história. Aquela mulher é um prototipo nosso. É a minha história e a sua, quando a gente vai, experimenta do mundo e vê que o mundo não tem nada para nos dar, irmãos. Não tem nada. Nossa experiência de graça é encontrar-se com Deus, buscar a presença de Deus, viver uma vida com Ele, para Ele. Você precisa entender isso. Busque a graça, vida de adoração, vida na presença de Deus. Esse é o caminho de volta, irmãos. Vamos voltar, volte. O Senhor está lhe chamando, volte a ter experiência comigo. Por fim, a última das 3 ideias que quero trazer. Então, se lembre, reconheça sua aridez, sua sequidão. Sem Deus, você é uma pessoa fria, seca, sem nada. Nada para oferecer a ninguém. Encha-se da presença de Deus. Busque a experiência da graça, a vida de adoração. Esse é o caminho de retorno a Deus. Está se sentindo vazio? Bota um louvor, começa a adorar a Deus, começa a buscar o Senhor, e isso vai lhe encher a alma, porque a presença dEle é o encontro com a graça que revela o melhor da vida, o autor da vida. O autor da vida. Viva para Deus. Por fim, apegue-se ao Senhor. Você pode repetir comigo? Apegue-se ao Senhor. Versos 6 a 8. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria, e a minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. É essa vida coladinha no Senhor. É a vida de apego, é lembrar-se de Deus e meditar nele todos os dias, no seu cuidado por nós. Davi está lembrando do cuidado, Davi está meditando, no meu leito, Senhor, quando eu encosto minha cabeça no travesseiro, verso 6, quando de ti me recordo, e aí eu medito. Davi está dizendo isso, é no meu leito, na minha cama, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Ele está no deserto, mas ele está, na hora de dormir, ele está dizendo, Senhor, sabe de uma coisa, Senhor? Nada é mais importante do que o Senhor. Eu me lembro, Senhor, que tu tens sido o meu auxílio. Imagina o sofrimento de Davi, é meu filho que está tirando esse meu direito de continuar reinando lá. Está rebelde, família acabada, tudo de ruim estava acontecendo com Davi. E ele nessa ideia, mas ele estava dizendo, à sombra das asas, verso 7. É aqui, Senhor, me apega ao Senhor, eu estou debaixo das tuas asas, Senhor. E aí eu encontro alegria e eu canto, porque é na tua presença, é debaixo das tuas asas, a minha alma se apega ao Senhor.
A tua mão direita me ampara. É guardado pelo Senhor. Davi, antes de dormir, se lembra de Deus. Ele lembra, Deus é o seu auxílio. E aí ele pode descansar. Está no deserto. Está em perseguição de vida. Está tudo dando errado. Mas ele se ampara em Deus. E aí tudo se ressignifica. Davi precisaria de tudo aos olhos humanos, mas ele não precisa de nada, porque ele tem o tudo que é Deus. Davi nos ensina que nas horas silenciosas da noite, o segredo para descansar não está em esquecer dos problemas, mas em lembrar-se de Deus. Ao meditar sobre o auxílio divino, na vida dele ele encontra segurança real. Essa escolha consciente de apegar-se ao Senhor que transforma inquietude em paz, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente ao nosso redor. Davi não sabia quanto tempo duraria, Davi não sabia o que é que aconteceria, mas ele estava seguro nas mãos de Deus. Sabe qual é a ideia ali? É a ideia de uma ave, a imagem de um pássaro protegendo os filhotes embaixo das asas. A alegria brota em Davi. A sua alma se apega como um filhote, se apega no ninho à sua mãe, ao pássaro. Como Daniel na cova dos leões. Os leões ao redor, mas ele seguro em Deus. Seguro na adversidade. E ele responde. Daniel 6, verso 22, ele disse: meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Daniel estava seguro ali na sua angústia, seguro em Deus. Quantas angústias podem ser colocadas em oração. Davi estava orando ali, na cama. Que cama, né? No deserto, no leito. Davi orando. Às vezes é esse momento de oração. A oração pode ser angustiosa para a gente. Como Ana, mãe de Samuel, angustiada por não ter filhos. Ana ora com grande amargura de alma. É esse momento que precisamos nos lembrar de Deus mesmo. Derramar o coração diante de Deus. E o Senhor responde, Ana. Responde, ela encontra amparo. A mesma ideia de Davi aqui. Na angústia, orou, lembrou-se do Deus, apegou-se a Deus. É Jesus no Getsêmani, em profunda agonia antes da cruz. Jesus então se apega ao Pai, em oração, apegou-se de forma tão intensa. Que angústia intensa, suou sangue. Ezequias, rei, segundo Reis 20, 1-6, recebe a notícia que vai morrer. Que angústia de alma. Mas apegou-se a Deus. Em profunda angústia, vira o rosto para a parede e ora intensamente ao Senhor. Chorando, chorando. Muitíssimo é o que o texto diz. Deus ouve sua oração. Você está assim hoje? Você está precisando de se derramar na presença de Deus, de apegar-se a Ele. Apegar-se. Pegue esse caminho de volta. Esse caminho que é um caminho de reconhecer a sequidão, um caminho de buscar a graça e a adoração, a experiência da graça na adoração, de ser reimpactado na presença de Deus, numa vida de adoração a Deus e de apegar-se ao Senhor. Experimente essa ideia. Volte, pegue o caminho de volta. Quero concluir com o final do Salmo. O Salmo, ele diz, verso 9: porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. O último verso. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi está trazendo a ideia de que a adoração vai livrá-lo do mal, é se apegar-se a Deus, vai lhe proteger.
A adoração afugenta os inimigos da alma, os nossos demônios. Os demônios, nossos não, deles. Né? Os demônios que querem vir contra nós. A adoração nos mergulha em Deus e nos traz a vitória. Às vezes não muda a situação ao redor. O fato de Davi ter adorado pode não ter mudado nada à sua volta naquele momento. Porque isso é com Deus. Isso é com Deus. Mas muda a vida de Davi. Muda a nossa vida. Porque essa é a parte. Não é sobre mudar as circunstâncias ao redor, irmãos. É sobre mudar o nosso interior. Porque as outras coisas dependem de Deus. Mas nosso coração sendo entregue ao Senhor muda a nossa história. A adoração mudou Davi. A adoração afugentou os inimigos da alma dele. Da alma. É isso que está no final do Salmo. Os inimigos indo embora. Inimigos de onde? Da alma dele. Aqui a gente não está vendo o Absalão correr. Não está falando sobre isso necessariamente. Pode até ter sido. Mas os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Isso vai acontecer com Absalão também. Mas aqui era da alma. A alma de Davi. Os inimigos contra a alma dele. A angústia, a solidão. Tudo isso é vencido quando nós encontramos esse caminho de retorno. O caminho de retorno ao Senhor, a adoração do crente. Adore, adore, adore. Esse é o caminho de volta do crente ao coração de Deus. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse salmo, Deus, que nos eleva o coração, nos lembra quem Tu és e quem nós somos. Como dependemos de Ti, Senhor. Como nossa vida às vezes se dispersa tanto e vamos levando uma estrutura de vida, Deus, que fica tão longe às vezes daquilo que já caminhamos, daquilo que podemos fazer, viver. Deus, nos ajuda, Deus. Nos ajuda nesse caminho, o caminho ao Teu coração. Nos traz para perto, Deus. Nos traz. Possamos ter mais experiências, que tudo comece de novo. Que tudo, Deus, seja tempo precioso de adoração, de vida contigo. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.